provider não está atualizando os dados na tela do meu aplicativo Flutter. Como que eu resolvo isso? Assista ao vídeo e descubra como utilizar o provider na prática. Fala galera, beleza? Nesta semana eu recebi muitas dúvidas semelhantes sobre o uso do provider no Flutter. E basicamente, pessoal, a dúvida era sobre o mesmo tema, ou seja, o provider ele não estava atualizando os dados na tela do aplicativo. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns casos que isso acontece e o porquê isso acontece e, claro, como corrigir esse problema. Então aproveita e já deixa o like aqui para ajudar o nosso canal a crescer e para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever para que você tenha novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, então vou mostrar para vocês aqui rapidamente o setup do projeto que eu criei. É um projeto bem básico, tá certo? Eu instalei aqui o provider nesse projeto. Então como vocês estão vendo aqui no app, eu estou rodando um multi-provider. E aqui eu estou carregando uma lista de providers que eu já vou mostrar para vocês. E aqui eu estou carregando o meu app. O meu app, basicamente, ele vai ser um Material App, e aqui a gente está carregando, né, as nossas páginas principais. Então eu estou carregando primeiro essa Counter Page, que é a página que vocês estão vendo aqui no momento. Bom, os nossos providers, eu só separei eles do main, num arquivo chamado Providers, e aqui vejam que eu estou sempre usando o provider. Então eu vou primeiro trabalhar nesse provider que eu estou selecionando aqui para vocês, que é o provider de um Counter Controller. Beleza? E aqui na função create, ele está criando uma instância do Counter Controller, beleza? Bom, pessoal, o que é o provider então, para quem ainda tem essa dúvida? O provider, pessoal, ele vai auxiliar você no gerenciamento das suas dependências do projeto e também a criar, né, fazer o dispose também e a utilizar as instâncias, né, reusar as instâncias dos objetos, né, dentro das suas classes. Então vejam, aqui eu estou dizendo para o provider para ele criar então uma instância de Counter Controller e o provider vai me permitir recuperar, né, essa instância quando eu quiser utilizar. Então, por exemplo, só para vocês verem aqui, então o que é o meu Counter Controller? É uma classe, não tem nada demais dentro dela, eu declarei aqui uma variável count que começa em 0, um método getter aqui que retorna o valor desse count, e um método increment aqui que vai alterar o contador, e eu coloquei um debug print aqui para vocês verem na tela, então, né, aqui no debug, que ele realmente está mudando o valor na classe. Bom, e aí para você consumir, pessoal, o provider, basicamente você pode utilizar o provider.offContext para você recuperar a instância, ou você também pode utilizar uma widget do provider que é a consumer. Então, por exemplo, consumer, né, de Counter Controller, e aí você vai ter aqui um método build, ó. Vou até dar um enter aqui para ficar mais fácil. E aí você vai ter um método builder aqui, certo? Então, em teoria, toda vez que tiver uma atualização, o consumer ele vai ler o Counter Controller, disponibiliza o Counter Controller aqui para o nosso builder, e com isso a gente conseguiria mostrar então, né, acessando aqui o count do controller. Então repare, pessoal, que ele funciona corretamente, certo? Então vejam que ele vai criar a instância aqui do Counter Controller e no Counter Page nós estamos recuperando via Consumer. Inclusive pode ver que ele está mostrando aqui na tela para nós que foi pressionado 0 vezes, certo? Então vamos lá, eu só para mostrar para vocês que realmente está funcionando, ó, eu vou dar um hot restart. Então vejam lá, ele começou com 1, então ele está carregando ali na tela o valor com 1, beleza? Aí o que acontece? No nosso Fab Button, né, eu estou fazendo aqui um context.read para conseguir recuperar a instância do meu Counter Controller e estou chamando o método increment, certo? Então o que acontece? Reparem que quando eu clicar aqui no meu Fab Button, vejam que aqui no console ele está, né, fazendo a atualização da classe corretamente. Então ele está chamando o método, ou seja, o provider ele está funcionando nesse momento. Por quê? Porque eu estou conseguindo recuperar aqui a instância do Counter Controller, a instância que já existe, e estou chamando o método increment. Então, como vocês estão vendo aqui realmente no debug console. Porém, para quem já foi mais rápido, notou que o meu card aqui, onde eu tenho esse consumer, ele não refletiu as mudanças. E por que isso acontece, pessoal? Isso acontece por dois motivos principais. O primeiro é um motivo relacionado ao Flutter e o segundo é relacionado ao próprio provider. Então o que acontece, pessoal? No Flutter, sempre que há você quer uma atualização da tela, você precisa informar para o Flutter isso.
seja usando setState ou usando outro método de reatividade. Isso significa que se eu clicar aqui ó, nesse botãozinho aqui que é o Hot Reload, é basicamente como se ele simulasse um setState. Então repare que quando eu faço o Hot Reload, ele atualiza o meu card para 7 vezes, certo? Então isso é uma forma, né, um dos problemas que ocorre, ou seja, você precisa informar para o Flutter. E outra coisa, pessoal, o provider aqui nesse caso, ele só vai criar a instância e vai utilizar o que está em memória. Então ele não é reativo, certo? Ele não vai computar de forma reativa. Então para isso você poderia resolver de duas formas. Uma seria você utilizar algum sistema de reatividade, como por exemplo um Value Notifier, um Block, algum outro sistema desse tipo, ou você usa então um outro provider. Nesse caso aqui a gente vai utilizar um Change Notifier Provider. Como o próprio nome diz, um Change Notifier, ou seja, ele vai notificar as mudanças na classe. Então para isso é bem simples, pessoal. Basicamente, aqui você vai fazer um Extends Change Notifier, e aqui depois que você fizer o increment, você vai chamar o Notify Listeners, tá certo? Então agora, pessoal, a gente não vai mais utilizar aqui um provider simplesmente, a gente vai utilizar um Change Notifier Provider, ou seja, agora a nossa classe Counter Controller ela vai notificar, né, os listeners, ou seja, todo mundo que está esperando as mudanças, e como a gente está utilizando o Change Notifier Provider, agora a nossa widget Consumer ela vai ficar reativa. Por quê? Porque o provider sabe que essa classe recebe atualizações. Então nesse momento ele vai começar a receber atualizações de valores e não vai mais ficar usando a instância que está estática, vamos dizer assim, usar o valor que está em cache. Então basicamente é isso, o provider ele vai criar a instância, você vai ter a instância ali na mão, mas essa instância ela vai pegar valores que já estão no cache. E com o Change Notifier Provider, ou se você utilizar outro sistema de reatividade, por exemplo, como o Block, você vai ter o Block Provider, que vai fazer essa mesma ação, ou seja, vai notificar o provider que ele precisa atualizar aqui as widgets Consumer, ou mesmo, né, onde esse provider ele está sendo usado, beleza? Então, só para mostrar aqui para vocês, olha, eu vou atualizar. Então ele vai começar em 1, e agora reparem que toda vez que eu clicar, ele vai atualizar tanto o card quanto aqui o nosso debug, certo? Então por quê? Porque a gente informou para o provider que o nosso, vamos voltar aqui no provider, que o nosso Counter Controller, ele não é um provider simples, você não quer só o valor da instância dele, você quer reatividade, você quer que ele receba, ou seja, ele faça atualizações ali na widget Consumer quando houver mudanças, beleza? Então este aqui é o primeiro caso que eu quero mostrar para vocês. Então basicamente você vai utilizar o Change Notifier Provider ou outra reatividade, por exemplo, como o Block, e usando então o Block Provider. Bom, aí eu quero mostrar para vocês os outros providers que eu tenho aqui abaixo. Então repare, eu tenho aqui a criação da instância, né, do Usuários Repository. Então o Usuários Repository, pessoal, basicamente aqui ele vai se conectar a uma API e vai baixar então aqui uma lista de usuários. E aí repare, pessoal, que eu tenho então um método, um debug print aqui que ele vai mostrar a quantidade o total de usuários que eu tenho em mãos, beleza? Bom, voltando aqui para os nossos providers, repare que abaixo eu tenho um outro provider e eu estou fazendo aqui a injeção de dependência, que é o meu usuários controller. Então eu crio uma instância de usuários controller e faço um read do usuários repository para dentro desse usuários controller. No usuários controller, reparem que no construtor eu estou chamando o método load usuários. E o meu método load usuários está chamando o repositório no método getAll, certo? O que o getAll está fazendo? Novamente, vamos lembrar lá. O getAll ele está se conectando à API, ele vai buscar a lista de usuários e vai mostrar aqui para a gente a quantidade de usuários que tem nesse repositório. E o próprio usuários controller, depois de fazer o getAll, ele vai printar aqui na tela também a quantidade de usuários que eu tenho no meu controller, tá certo? Então, o que você espera quando você cria esse código? Você espera que, como você está aqui no provider e você criou uma instância aqui do usuários controller, que é exatamente o que a gente definiu aqui, certo? Então, provider, usuários controller, create, usuários controller. E a gente está passando o nosso repositório como parâmetro. Então, naturalmente, essa foi a dúvida, né, de muitos alunos e inscritos que me mandaram essa semana, foi também que,
Quando eu chamo esse método construtor aqui no meu usuários controller, ele está chamando o load usuários e ele deveria ter a propriedade usuários carregada. E aí, se a gente for aqui no nosso usuários page, né, reparem então que eu também tenho um consumer, né, o consumer do meu usuários controller, e aí o meu método builder, ele está recebendo a instância do meu controller. Então aqui basicamente eu estou fazendo controller.usuários, que é a minha lista atualizada de usuários que vai ter aqui dentro desse controller, certo? Que ela começa em vazio. E aí o que eu vou fazer basicamente é verificar, olha, se os usuários estiver empty, ou seja, se a lista estiver vazia, ele vai mostrar aqui um Circular Progress Indicator. Caso contrário, ele vai carregar então a lista de usuários. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha, eu vou atualizar o aplicativo e eu quero que vocês reparem no Debug Console. Por quê? Reparem que se eu já estivesse criando aqui o meu provider usuários controller, ele já iria entrar nesse método construtor aqui do usuário controller, ele iria chamar o método load usuários e já iria aparecer algum debug aqui para nós na tela. Só que isso não acontece, pessoal. Por quê? Porque por padrão, tá? Isso aqui é importante. Por padrão, o provider ele é lazy, ou seja, ele só vai fazer alguma ação no momento que esse provider for utilizado. Então significa o quê? Que ele ainda não criou a instância de usuários repositório e ainda não criou a instância de usuários controller. Ou seja, ele só vai criar isso quando alguém usar esse provider, tanto o usuário repositório quanto o usuário controller. Então eu quero que vocês reparem o seguinte, agora eu vou para a tela usuários page. E agora repare o seguinte aqui no nosso console. Repare que ele mostrou que a quantidade na page é 0, a quantidade no repositório é 26, ou seja, ele atingiu o repositório, né, corretamente, e a quantidade no controller também é 26. Então, o que aconteceu aqui de novo, pessoal? Aconteceu que, quando a gente entrou nessa página, tá, na página aqui usuários page, a usuários page consumiu o usuário controller. Então, o provider criou a instância do usuários controller e também aqui, como ele precisa do usuário repositório, ele criou o usuário repositório. Por isso que ele fez aqui o método load usuários carregando 26. Mas a quantidade na página é 0, ou seja, ele pegou o valor que estava em cache ali e ele não atualizou. Principalmente porque ele executou primeiro a ação na página para depois executar de forma assíncrona os métodos no repositório e no controle. Novamente, isso significa que se eu der agora aqui um hot reload, ele vai carregar todos os dados na tela. Então é muito comum que às vezes o pessoal crie, por exemplo, um botão de refresh, mas isso não é necessário, pessoal. Basicamente o que você precisa é entender como o provider funciona. Então, como que a gente resolve isso? Bom, se você precisa executar dados de forma síncrona antes que um provider seja utilizado, né, se esse for o teu caso de uso, você pode aqui, por exemplo, no usuários controller, utilizar uma propriedade chamada lazy e você pode passar aqui como false. Como eu falei para vocês, por padrão o provider trabalha com lazy true. Então eu vou colocar como false e agora eu quero que vocês reparem, quando eu abrir o aplicativo, ó, vejam que agora ele já chamou o repositório e chamou o controller, mesmo eu nem utilizando esse provider ainda, porque eu estou aqui no provider do counter, eu estou na página do counter. Porém, quando eu for para a página agora do usuários, ele já vai ter a lista carregada. Por quê? Porque eu executei essa operação antes, ou seja, eu fiz isso no loading do meu aplicativo, certo? Isso, pessoal, pode não ser muito adequado. Você pode causar algum travamento na tela, você pode criar algum problema ali para o usuário de demora de carregamento do aplicativo, porque veja, a gente nem tinha entrado na página de usuários. A nossa página inicial aqui é a página counter. Então eu nem sei quando que o usuário vai acessar ou se ele vai acessar de fato a página usuários. Então se eu não sei isso, essa aqui não é uma boa alternativa. Embora ela funcione, veja que você está tentando carregar antes uma lista de dados que talvez não seja utilizada. Então por isso que inclusive o provider trabalha com o lazy por padrão como true. Então, a segunda forma de você resolver isso seria transformar então o provider que usuários controller num change notifier provider. É simples, pessoal. Então aqui a gente vem no nosso usuário controller, faz um extends aqui do change notifier e aqui no nosso load usuários, basicamente o que a gente precisa fazer é um notify listeners e obviamente aqui no nosso provider a gente vai transformar ele num change notifier provider,
ou como eu falei para vocês, uma outra reatividade, como o block, enfim, que você queira utilizar e que traga essa questão da reatividade. Então vamos lá, repare que ele carregou o aplicativo e ele não criou a instância, né, nem deixa eu só voltar aqui, nem do nosso usuário controle, nem do repositório. Então vamos lá, o nosso counter está funcionando. Quando eu entrar agora nessa tela, repare que ele apareceu o loading do nosso aplicativo, ele carregou a lista e depois ele apareceu a lista para o usuário. Então repare aqui no console, ele apareceu que na page tinha 0, aí ele chamou aqui o controller e o repositório carregando os 26 dados, né, primeiro o repositório e depois o controller, e aí então ele mostrou a página novamente, ou seja, ele fez a reatividade que deveria acontecer. Então novamente, reparem aqui no meu debug console. Então ó, entrei na página, ele apareceu o loading, chamou o repositório, chamou o controller, então recebeu as alterações, ou seja, a notificação de update do nosso provider e aí ele atualizou a tela, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Então, é importante que vocês entendam que o provider ele não vai criar todas as instâncias que você definir, né, lá no multi-provider, tá? Ele só vai criar à medida que essa instância ela vai ser utilizada ou que alguém tenta recuperar essa instância. Né, justamente para o provider ele ser mais eficiente. Se você tiver 1000 providers, ele não vai carregar tudo por padrão. Isso tornaria extremamente lento o aplicativo. Então o que ele vai fazer basicamente é só quando for utilizado. E aí você tem que verificar, né, essa questão de atualização. Então quando você precisa que haja uma reatividade de valores, você vai utilizar alguma reatividade como Change Notifier ou, por exemplo, Block ou outra reatividade que encaixe muito bem no funcionamento com o provider, beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, pessoal. Não esqueçam de deixar o like aqui para apoiar o nosso canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!